Fala, povo de Deus, quinto dia da nossa série, o início de tudo, Gênesis capítulo 5. E hoje aí uma série de nomes de genealogias, mas você que me acompanha aqui há um tempo já sabe que de toda genealogia a gente tira algum ensinamento, alguma coisa da parte de Deus, e hoje não é diferente. E hoje talvez seja uma das mensagens mais fortes tiradas de genealogia. Amém? Mas sem mais delongas, a Bíblia diz: esse é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Então lembra que eu falei de imagem e semelhança? O homem foi criado à imagem, mas agora já disse que também foi a semelhança, porque realmente se parecia com Deus. Mas aí quando peca, perde essa identidade. Homem, onde estás? Aí o homem, a identidade do homem é achada em Cristo Jesus. Lembra? Né? Se você não está perdido no que eu estou falando, volta os outros vídeos que você vai entender. Então, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem, né? Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome Sete. Sete, se você voltar, a gente não leu ontem, mas está aí no capítulo 4, versículo 25 e 26, ou seja, foi no momento que Adão já estava fora do paraíso. E agora que Adão está fora do paraíso, fora do Éden, ele já não gera filhos à imagem e semelhança de Deus, porque foi perdida a sua identidade. Ele gera filhos à sua imagem. Olha aí, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Deu-lhe o nome Sete. Por quê? Porque essa identidade de filho de Deus foi perdida. E aí é achada novamente lá em Cristo. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Olha aí, Gênesis 2, 17, e o Senhor Deus, 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Versículo 17 de Gênesis 2. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Deus falou: se você comer essa aqui, você vai morrer. E agora o que acontece em Gênesis 5:5? Adão morre. Depois de 930 anos vivendo, ele morre. Ou seja, o que Deus falou realmente aconteceu, realmente era verdade. Tudo que Deus fala, meu irmão, é verdade. Tudo que Deus fala acontece. Tudo que Deus diz para você não fazer, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, é para o seu próprio bem. Não é ele sendo chato, não é ele querendo te excluir do mundo, não é. É para o seu próprio bem. Não coma, Adão, porque se você comer, você vai morrer. Comeu, Gênesis 5:5, Adão morreu. E aos 105 anos, Sete gerou Enos, viveu 912 anos. Enos gerou Cainã, viveu 905 anos. Versículo 12. Cainã gerou Maalael, viveu 910 anos. Maalael gerou Jared, versículo 17, e viveu 895 anos. Então você vê, Adão viveu 930, o seu filho Sete viveu 912, o Enos, filho de Sete, viveu 905, Cainã viveu 910, o Maalael viveu 895, então o povo vivia muito tempo, né? Jared gerou Enoque, no versículo 18, e viveu 962 anos. Preste atenção agora, versículo 21. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Matusalém é conhecido por ser aquele que mais viveu, né? É até brincadeira assim, né? Olha aí no versículo 27. Matusalém viveu 969 anos. É a pessoa que mais viveu. Adão viveu 930, Matusalém 969. Imagina, gente, viver quase um milênio. Meu Deus. Mas aí versículo 22. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque viveu pouco comparado a esses homens. Por quê? Versículo 24. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Versículo 22. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. Então repare que quando Enoque se torna pai, quando Enoque conhece a paternidade, algo muda na vida dele.
e ele passa a andar com Deus. Ele andou tanto com Deus que um dia ele saiu para andar com Deus, ninguém mais o viu, ele foi arrebatado. Enoque não conheceu a morte. Enoque não morreu, viveu 365 anos e não morreu, porque foi arrebatado aos céus, foi vivo aos céus. Há quem diga que quando diz andou com Deus é que o próprio Deus descia e andava com ele. Há quem diga que Deus o arrebatava e ele andava com Deus nas regiões celestiais, no mundo espiritual, né? Por exemplo, Ezequiel, ele está exilado na Babilônia, mas ele está tendo visões, ele está sendo arrebatado em espírito e tendo visões do que está acontecendo lá em Israel, entendeu? Então ele está na Babilônia, mas ele está tendo visão do que está acontecendo em Israel. Deus tem essa capacidade de te levar a outros lugares no mundo espiritual. Aí há quem diga que Enoque andou com Deus assim nas regiões espirituais, celestiais, tá? Mas isso vai muito além do nosso entendimento, vai além também do que a Bíblia deixa claro. Estou trazendo só como curiosidade para você entender que quando diz andou com Deus é porque o negócio é sério. No capítulo 6 a gente vai ver que Noé também andou com Deus. Mas Enoque andou com Deus a partir de que momento? A partir do momento que ele se tornou pai. Então quando o ser humano se torna pai, se torna mãe, tem um filho, algo muda na vida dele. Só que hoje não é o dia que eu vou falar isso porque eu não sou pai. Então eu não tenho propriedade para falar isso, mas eu posso dizer que quando o homem se encontra com a paternidade, algo muda. E o homem perdeu a identidade que tinha no Jardim do Éden, mas em Cristo o homem reencontra sua identidade. Se você não acompanha os outros vídeos, você não vai entender o que eu estou falando. Em Cristo, João 19, a identidade é reencontrada. E aí a Bíblia diz o que em João 1? Que aos que creem em Jesus é lhes dado o poder, o direito de serem chamados filhos de Deus. Então agora eu sou filho, então eu estou tendo um encontro com a paternidade do Pai Celestial. E aí quando eu tenho um encontro com a paternidade, algo muda na minha vida. Tem gente que ainda não está andando com Deus porque ainda não encontrou Deus como seu pai. Ainda não entendeu que Deus é pai. Ainda não entendeu a profundidade do relacionamento que o Senhor quer te levar. Ainda não teve a revelação de quem Deus é na sua vida e Ele é um bom pai que cuida de você, meu irmão. Para que a sua vida mude, Enoque, você precisa ter um encontro com a paternidade e o seu pai é o próprio Deus, se é que você crê em Cristo Jesus. E quando você entender isso, você que é pai, olhe para os seus filhos, o quanto que você os ama, o que você faria por eles? Será que você daria sua própria vida por eles se fosse necessário? O que você está disposto a fazer pelo bem dos seus filhos? Esse é Deus quando olha para você, mas num nível muito superior, porque Ele é Deus, como eu já falei. Entenda Deus como Pai. Tenha um encontro com a paternidade de Deus. E a sua vida, Enoque, será transformada. E você passará a andar com Deus, ter intimidade com Deus, conhecer a Deus, falar com Deus face a face. Amém? E aí vai falando os nomes aí até chegar em Noé, né? E Noé gerou Sem, Cã e Jafé no versículo 32. E aí, Vitor, cadê a mensagem na genealogia? Você só falou de Enoque. Calma. Lá em 1 Crônicas 1, só para facilitar aqui, porque aqui fala que gerou um, gerou outro, viveu tantos anos, 1 Crônicas 1 fala essa mesma genealogia. 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 1. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. É essa a genealogia, compostas por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nomes. Tem 10 nomes aqui nessa genealogia. E aí eu vou pegar um outro celular aqui, uma cola para me ajudar, para você entender o que Deus está falando. Adão significa homem. Adão gerou Sete. Sete significa apontado. Amém? Sete gerou Enos. Enos
Um dos significados para o nome Enos é mortal. Isso aqui é um dos significados, tá, gente? Tem nome que às vezes tem 2 significados, isso é um dos significados. Adão é homem, um dos significados de Sete é apontado, um dos significados de Enos é mortal. Enos gerou Cainã, que tem como significado aflição ou lamentação. Cainã gerou Maalalel, que significa Santo Deus. Maalalel gerou Jared, que significa descer. O ideal era eu pôr umas legendas aqui, né? Eu vou tentar. Jared gerou Enoque, que significa ensino ou instrução. E Enoque gerou Matusalém. Não perca isso aqui, que isso aqui vai ser tremendo. Matusalém significa quando se for, virá. Quando se for, virá. Matusalém gerou Lemeque, que significa sem esperança. E Noé, por último, significa alívio e descanso. Então, só os significados no nome. Homem, apontado, mortal, aflição ou lamentação, santo Deus, descer, ensino e instrução. Quando se for, virá, sem esperança, alívio e descanso. Eu vou facilitar para você. Ao homem foi apontado uma mortal aflição e lamentação, mas o santo Deus descerá, ensinando e instruindo, que quando a sua morte trará ao sem esperança alívio e conforto, alívio e descanso. Entendeu? Adão significa homem, ao homem. Sete significa apontado, ao homem foi apontado. Enos significa mortal. E Cainã, aflição e lamentação, ao homem foi apontado uma mortal aflição e lamentação. Maalalel significa santo Deus, mas o santo Deus, Jared significa descer, descerá. Ao homem foi apontado uma mortal aflição e lamentação, mas o santo Deus descerá. Enoque significa ensino e instrução, ele descerá ensinando. Matusalém, quando se for, virá, que a sua morte trará. Quando se for morrer, trará, virá, que a sua morte trará. Lemeque, sem esperança, ao sem esperança. Noé, alívio e descanso, alívio e descanso. Ao homem foi apontado uma mortal aflição e lamentação. Porém, o santo Deus, Jesus Cristo, aleluia, descerá ensinando que a sua morte na cruz, glória, trará ao sem esperança alívio e descanso. Essa genealogia é simplesmente o plano escondido de Deus. É simplesmente Deus falando através dos nomes. Eu tenho um plano. O plano é o seguinte: você está morto nos seus pecados, nas suas aflições, nas suas lamentações, mas o próprio Deus, aleluia, vai descer, vai te ensinar, vai te instruir, e tá tudo na sua palavra, aleluia, e ele vai mostrar que a sua morte trará vida ao sem esperança, trazendo alívio e descanso. Quer entrar no descanso eterno de Deus? Vai ter que crer na morte dele, vai ter que entender que foi a sua morte, a sua ressurreição que te deu vida, é pela graça, é o plano escondido de Deus. Isso aqui é tremendo demais, eu tive que repetir umas 2, 3 vezes para você entender. Deus simplesmente colocou no significado dos nomes, na genealogia de Adão, o seu plano escondido. Adão está gerando filhos, e os filhos estão gerando outros filhos, os filhos estão gerando outros filhos, e todo mundo está escolhendo o nome que quer. Deus não está pondo nome em ninguém, eles estão dando o nome que eles querem, mas sem perceber, cada nome carrega um significado que, quando junto, mostra que Deus tem um plano. Deus o tempo todo está no controle de todas as coisas, até mesmo o plano o nome que você põe no seu filho é plano de Deus, tem um significado, tem um propósito, tem um porquê, tem um pra quê. Aleluia! E Gênesis 5 mostra que o homem pecou no capítulo 3, mas no capítulo 5 o plano já está traçado. E o próprio Deus vai descer para ensinar que aquele povo que era sem esperança vai ter alívio quando crê na sua morte
e na sua ressurreição. Amém? Esse é o Gênesis 5. Eu não vou nem me alongar. Que o Senhor te abençoe e que você, através desse vídeo, dessa genealogia, possa contemplar a grandeza do teu Deus e a riqueza bíblica. Existem tesouros escondidos na Bíblia, mas você só vai descobrir quando você lê com muita atenção. Amém? Que Deus te abençoe.